muito tempo, eu achei que bastava ter força de vontade para seguir em frente. Que ignorar a dor, o cansaço e a sobrecarga me faria mais forte, mas eu estava errada. Hoje, eu vou te contar como eu descobri um caminho capaz de desbloquear traumas e transformar vidas. E como você também pode aprender essa técnica. Para quem não me conhece, eu sou Cássia Viviane e assim como você, eu já me senti presa sem saber como sair das minhas dores emocionais. E o que eu descobri nessa jornada mudou tudo para mim e para muitas pessoas ao meu redor. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu passei anos me dedicando à carreira de educação, viajando pelo mundo, ensinando e transformando vidas. Mas, aos poucos, eu comecei a sentir que algo estava errado. Eu estava exausta, sem energia. Por mais que eu tentasse seguir em frente, eu parecia que a minha vida estava fugindo do meu controle. Até que um dia eu simplesmente vi que eu não conseguia mais seguir em frente. Eu me sentia drenada, sem energia, como se algo dentro de mim estivesse se apagando. Era como se eu estivesse presa em um ciclo de exaustão e desânimo, sem enxergar uma saída. E pela primeira vez eu precisei admitir que eu não estava bem. Então, eu busquei ajuda em todos os lugares. Eu fiz psicoterapia, tomei remédios, fiz técnicas de relaxamento e tudo trazia um alívio momentâneo, mas eu continuava me sentindo que eu estava travada dentro de mim mesma. Foi então que eu percebi que eu estava apenas tratando os sintomas, sem realmente acessar a raiz do meu problema. Eu cheguei no meu limite, no fundo mesmo do poço. Eu não via saída, porque naquele momento eu estava completamente esgotada, física e emocionalmente. Eu senti um cansaço que eu não passava, uma angústia no peito que me acompanhava o tempo todo. Dormir não resolvia, férias não resolvia, nada parecia suficiente para aliviar aquele peso que eu carregava. Era como se a minha energia tivesse sido drenada, como se eu estivesse andando em círculos e não conseguisse sair do lugar. E o mais interessante é que, por fora, eu continuava sendo a profissional dedicada, forte, aparentava felicidade, estava sempre presente. Mas por dentro eu estava quebrada. Eu me sentia sozinha mesmo estando cheia de gente ao meu lado. Então eu pergunto para você que está aí me ouvindo, você já se sentiu desse jeito? Comenta aí para mim que no final, né, depois da live, eu vou responder a cada um de vocês que interagirem comigo. Porque, gente, eu estava realmente no fim do poço, né? E eu me perguntava se algum dia eu voltaria a me sentir inteira de novo. Você já se sentiu assim? Então, é muito ruim, não é? E se você sente que ainda está preso nesse mesmo ciclo, se sente que, por mais que tente, algo ainda te segura, te trava, eu quero que você saiba que eu já estive exatamente aí onde você está agora. E o que eu descobri depois desse momento aí mudou a minha vida para sempre. E pode mudar a sua também, tá? Eu pesquisei a vida inteira questões científicas, claro, sou professora de universidade, né? Fiz doutorado, fiz tudo isso aí, eu realmente estou acostumada, pesquisar é a minha área, né? Mas só que agora eu precisava pesquisar para entender o que estava acontecendo comigo. Então eu comecei a estudar profundamente sobre o funcionamento da mente, as emoções, principalmente como funciona a tal da energia do corpo. E foi aí que eu comecei a perceber algo que transformaria a minha vida, que é que todas as dores emocionais, traumas e padrões repetitivos que carregamos, eles são registrados no nosso campo energético. E essa energia, se ela não for liberada, nós vamos continuar presos nos mesmos ciclos de sempre. Vale dizer, gente, que eu descobri isso não foi numa noite só, né? Foram meses, anos de estudo, explorando diversas técnicas, testando em mim mesma, até que um dia aconteceu. Durante uma prática, eu apliquei uma técnica que vinha desenvolvendo e
pasmem, de repente eu senti uma mudança gigantesca. É como se um peso que eu carregava há anos simplesmente tivesse desaparecido. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia leve. Eu havia encontrado a chave para liberar os bloqueios que me impediam de seguir à frente. E a partir desse momento, a minha vida voltou para as minhas mãos. Eu passei a aplicar essa técnica todos os dias e via minha energia se renovar. Eu estava finalmente livre, mas então eu comecei a perceber algo que me incomodava profundamente. Muitas pessoas ao meu lado estavam vivendo as mesmas dores que eu vivi. Amigos, familiares, colegas de trabalho, todos carregavam bloqueios emocionais sem saber como se libertar. E eu sabia exatamente o que fazer. Então eu comecei a ajudar essas pessoas aplicando a técnica e eu sabia exatamente o que fazer. Então eu comecei a ajudar essas pessoas aplicando a técnica que eu havia transformado a minha vida. E o mais impressionante, os resultados eram rápidos, gente. Desde o primeiro atendimento, as pessoas já sentiam mudanças profundas na vida delas e como elas estavam se relacionando com as outras pessoas. Então foi nesse momento que eu percebi que eu precisava estruturar esse conhecimento em um método completo, algo que qualquer pessoa pudesse aprender e aplicar para transformar a própria vida e a de outras pessoas. E foi assim que nasceu o método TEIA, Terapia Energética Inovadora de Autocura, uma abordagem, como o próprio nome já diz, né, inovadora e que utiliza a energia vital e o processo de autocura, isso é muito, muito importante, para equilibrar de forma integrada os 3 pilares do meu método, que são corpo, mente e alma. Então, gente, olha, diferente de outras técnicas, ele atua diretamente na raiz dos bloqueios energéticos. Então, ele promove uma transformação profunda e acelerada, restaurando o equilíbrio e liberando os traumas de uma maneira definitiva. Então, gente, quando eu finalmente consegui me libertar dos meus próprios bloqueios, eu percebi que essa transformação ia muito além de mim. Não era só a minha vida que mudava, era a vida das pessoas que estavam ao meu redor também. Porque quando uma pessoa se cura, ela não se cura sozinha, não é? Ela passa a vibrar em outra frequência, com uma outra energia e a se relacionar de uma nova maneira, a enxergar a vida com mais clareza e mais leveza. Isso afeta os nossos filhos, amigos, pacientes, clientes, colegas de trabalho, todos que estão à nossa volta. A nossa cura, ela transforma o ambiente onde a gente vive. Porque eu costumo sempre falar, gente, a gente não consegue mudar os outros, mas a gente pode e deve mudar a gente mesmo. Isso faz sentido para você? Comenta aqui para mim se você já passou por essa situação e se você concorda comigo que a sua forma de agir e de atuar, ela impacta a vida dos outros, né? Eu sei disso, gente, porque eu vivi isso, eu senti isso. E quando eu percebi o impacto que essa mudança trazia para a vida das pessoas que estavam ao meu redor, eu soube que eu não poderia guardar esse conhecimento só para mim. Foi então que eu decidi que a minha missão seria levar essa técnica para o maior número de pessoas possível, porque eu sei que cada pessoa que aprende a desbloquear traumas, a equilibrar energeticamente as pessoas, a restaurar a energia vital, ela não apenas transforma a sua vida, mas também ela se torna um agente de transformação para os outros.
E se eu pudesse ensinar essa técnica para dezenas, centenas, milhares de pessoas, imaginem quantas vidas poderiam ser impactadas, quantas histórias poderiam ser reescritas, quanto sofrimento poderia ser evitado. E é por isso que eu sabia que eu precisava ensinar o método TEIA. Porque sozinha, atendendo individualmente, eu jamais conseguiria alcançar a todas essas pessoas que precisam dessa transformação. A internet nos ajuda a isso. O meu método ele é todo online, então dá para chegar a muita gente, né? E se as pessoas souberem como aplicar essa técnica, o impacto seria exponencial. Disso se trata. E é exatamente por isso que eu estou aqui agora. Porque eu sei que se você veio para cá, se você está me ouvindo até agora, está aqui comigo, você sente o chamado dentro de si de ajudar o próximo. Se você está aqui, isso não é por acaso. Esse conhecimento chegou até você por uma razão, tenha certeza disso. Então, se você quer aprender a desbloquear traumas, transformar vidas e fazer parte dessa rede de cura, comenta aqui. Eu quero aprender. E eu te mostro como dar o próximo passo para se tornar um agente de transformação através do método TEIA. Gente, é muito importante isso que eu estou dizendo, porque quando uma pessoa se cura, o mundo ao redor se transforma. Eu já disse isso. E quem tem dor tem pressa. Então, aprenda já a desbloquear traumas e transformar vidas com o método TEIA. Eu estou aqui e eu vou te ensinar. Venha comigo, me segue aí e me comenta que eu vou te ajudar, ok? Bora lá transformar vidas.